Olhar para o passado nos faz entender o presente, o quanto avançamos e a importância das mulheres no cenário esportivo. Traçando uma breve linha do tempo, vamos relembrar a história das mulheres no esporte. Durante 1000 anos, os Jogos Olímpicos foram realizados na Grécia Antiga, sem a participação das mulheres, pois elas não eram consideradas cidadãs. Em 1896, o Barão de Coubertin criou a primeira Olimpíada da Era Moderna. Eram 241 participantes e nenhuma mulher. Ele se justificou dizendo que elas são frágeis dos nervos e não suportam uma competição. Devem ficar na arquibancada aplaudindo e abrilhantando os jogos. Em 1900, na cidade de Paris, berço do movimento feminista, 22 mulheres conseguiram participar, porém apenas em modalidades que não tinham contato físico. Em 1932, o Brasil teve a sua primeira representante com a nadadora Maria Lenk. Mas a primeira medalha só veio 64 anos depois, em 1996. Agora, essa viagem no tempo dá um salto para hoje, 2020, para falar de conquistas, histórias e experiências das mulheres no esporte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do podcast Elas Movem Elas. Eu sou Manuela Raal e é um prazer estar com vocês nessa série de episódios sobre mulheres no esporte. É sempre importante ressaltar, inclusive para quem está chegando agora, que esse projeto carrega um propósito maior desde a sua concepção. Um podcast feito por mulheres, para mulheres, desde os bastidores até as entrevistadas. Criado pela Centauro, o podcast tem como objetivo incentivar todas que fazem parte ou que querem fazer parte do universo do esporte. E para falar com a gente, é uma honra receber essa mulher que, quando menina, fez brotar sorriso no rosto de todos os brasileiros que torceram e aplaudiram sua vitória. Olá, Daiane dos Santos. Que bom receber você aqui no Elas Movem Elas. Eu, particularmente, estou muito emocionada com a sua presença. Para começar, eu queria que você contasse pra gente quem é você na vida e no pódio. Bom, queria agradecer, né, de poder estar aqui conversando um pouco, tendo esse bate-papo, né, gente? Para falar sobre mover mulheres, né, no geral. Acho que não só no esporte, mas no contexto geral. E homens também, né, que querem apoiar, acho que essa batalha. Acho que quem sou eu? Acho que eu sou uma pessoa determinada, eu acho, tanto na minha vida esportiva quanto na minha vida pessoal, hoje. E no pódio, eu acho que eu sou mais uma colaboradora para a vitória e para o ingresso de mulheres dentro do esporte e fora dele também. A nossa segunda convidada é a minha colega, também jornalista, Amanda Romanelli. A Amanda cobriu diversos Jogos Olímpicos por um dos maiores jornais do Brasil. E ela fez tudo isso em loco. Amanda, conta pra gente como foi essa cobertura dos eventos e como foi essa experiência para você. Oi, Manu. Oi, Daiane. Bom, eu tô muito feliz de estar aqui, podendo falar de umas das coisas assim que me definem, né, nos últimos anos, que é a cobertura jornalística dos esportes, mas em especial dos esportes olímpicos. Então, eu tive a experiência de estar numa redação de jornal acompanhando Atenas 2004, Pequim 2008, estive em loco em Londres 2012, e aí a Olimpíada do Rio eu já não trabalhava em redação, mas trabalhava junto de entidades esportivas, de atletas olímpicos, então eu tive uma outra visão do que era a Olimpíada, né? E assim, para quem gosta de esporte, eu brinco que é o parque de diversões, né? A Olimpíada é o evento mais extraordinário que eu já pude estar. Eu cobri também jogos pan-americanos, mundiais, outros campeonatos internacionais. Mas a Olimpíada, ela é, para mim, inigualável. Assim, foi uma grande honra e por isso que eu sou uma militante. Quem puder, vá. Meninas, vocês têm uma ligação direta com o esporte, né? Tanto pela atuação da Amanda na área jornalística, como a Daiane, né, como ex-atleta. Mas conta pra gente como que foi esse primeiro contato de vocês com o esporte. Então, para uma menina, muitas vezes no Brasil, o esporte é o futebol que ela vê todo domingo na televisão com a família. E comigo foi assim. Eu tive a influência direta do meu avô, o seu Newton, pai da minha mãe,
que amava futebol. Amava, ele torcia pelo Botafogo, era do Rio, e eu era a companheira dele. Então, assim, né, fim da década de 80, começo da década de 90, não era que nem hoje, assim, TV a cabo, TV pela internet, você vê jogo toda hora. Era aquele jogo do domingo na televisão. Era um evento, né? Era um evento de família e ele me carregava. Então eu assistia o que tinha na TV com ele, mas eu via muito rádio com meu avô, via jogos pelo rádio. E ele nunca me discriminou por ser menina. Ele via que eu gostava e a gente ia junto. E aí eu acabei escolhendo o meu time de futebol, virei uma torcedora. E quando eu estava naquela fase de o que eu vou ser quando eu crescer, eu falei, eu quero ser jornalista, mas eu quero ser jornalista de esportes. Mas na minha cabeça era de futebol, não era de esportes, né? E foi assim que aconteceu, me formei e tudo, entrei na área e cobri futebol nos primeiros anos. Só que teve um evento que mudou a minha relação com o esporte, que foi os Jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007. O jornal que eu trabalhava na época montou uma equipe muito grande. Então, assim, entrou todo mundo, inclusive eu, que era super novata, mais novinha, né, da editoria. E aí que eu descobri que o esporte era muito mais do que futebol. Nada contra, continuo gostando, mas, assim, é uma riqueza de possibilidades que não tem como a gente não se encantar. Então, aí eu pude ver o atletismo, eu pude ver a ginástica, eu pude ver a natação, pude ver outros esportes coletivos. E, a partir daquele momento, eu virei repórter também de esportes olímpicos. E hoje, essencialmente, eu sou uma jornalista especialista em esportes olímpicos. Muito legal. E você, Daiane, me conta? Acho que assim como a Amanda contou, meu contato com o esporte, a gente tinha muito, ainda tem, né, muito futebol na TV, mas eu acho que eu tive a sorte, né, e a oportunidade de fazer parte de uma escola lá no Rio Grande do Sul. Eu estudava numa escola que era muito parecida com o CEL, né? Só que lá chama CIEP. São escolas de ensino integral e meio período a gente tem as aulas normais, educação normal, e no outro período a gente tem essa mistura de cultura junto com esporte. Eu estudava numa escola e nessa escola a gente tinha acesso a muitos esportes. Atletismo, basquete, né? Vôlei, imagina, eu com essa super altura, né? Jogando basquete e vôlei, gente. Mas acreditem que não só joguei na época, mas joguei depois na faculdade de novo. E aí eu tive esse contato direto. Mas a minha oportunidade de ingressar no esporte, onde eu me apaixonei, foi através de um pós-aula. Eu brincando numa pracinha dessa escola, que também era um núcleo esportivo, que ainda é, na verdade, do governo lá em Porto Alegre. Uma professora passou e me viu e me convidou para conhecer um esporte que eu via, mas eu não sabia o que era até então, muito bem, que era a ginástica olímpica naquela época. Eu sempre ficava no vidro, porque a escola e esse núcleo esportivo é um mesmo lugar. O que dividia é um corredor. Um lado, uma parte de isso você tinha quantos anos? Isso eu tinha 11 anos. Tá. E aí essa professora, que se chamava Cleusa de Paula, me viu lá, né? Um pouco hiperativa, quase pulando, dando cambalhota, subindo no trepa-trepa pra lá e pra cá. E ela me convidou para conhecer um pouco mais sobre esse esporte. Perguntou se eu sabia, falei que não conhecia muito bem, tinha visto algumas coisas, mas não conhecia. Achei interessante. Fui para casa, conversei com meus pais, tudo. Aí meu pai e minha mãe fizeram um combinado, né? Que eu tinha que estudar, continuar tirando notas boas. E eu acho muito importante frisar isso, né? Que o atleta não basta ele ser um bom atleta, mas ele também tem que ser um ótimo aluno. As duas coisas andam juntas. E agradeço pro meu pai e minha mãe por ter cobrado isso de mim o tempo todo. E aí eu fui. Me apaixonei pela ginástica. Fiquei nesse centro que chama A7, lá. Durante um ano, e depois de um ano, eu fui pro meu primeiro grande clube com 12 anos, já. Então, eu entrei muito tarde no esporte. Esse ingresso foi tardio para mim, assim, mas deu certo, né? Eu acho que parece deu certo. Que sim. O resultado, pra mim, o resultado foi positivo, né? Então, essa foi a minha história junto com o esporte, assim. Inusitada, porque poucas pessoas têm oportunidade. A gente tem meninas que não têm oportunidade de entrar no esporte, que às vezes é o talento lá, bruto, e eu tive a oportunidade de poder descobrir o meu talento, que era ser uma ginasta. Sim, tinha uma olheira mulher, né, no caso.
A gente tem essa questão dos olheiros, eu falo que quem trabalha com esporte, a gente olha as crianças na rua e a gente já vê mini atletas. É muito engraçado, não é? A Amanda tá aqui, não vai confirmar, tenho certeza, que a gente vê diferente. A gente vê o estilo corporal daquela criança, né? Como ela se movimenta. E aí você já tem uma noção do quanto, para qual esporte aquela criança pode ter uma propensão, né? No meu caso, baixinha, já era fortinha, já hiperativa, que é muita característica da maioria dos atletas. Acho que não só da ginástica, mas a ginástica tem um a mais, assim, uma coisa muito... as crianças que são, a gente fala que aquela criança que tá em casa, pulando, correndo, saltando, subindo pelas paredes, pai, mãe, levem pra ginástica. Levem, porque é essa criança que a gente quer no ginásio, essa criança que é hiperativa, que tem essa energia extra para gastar com a gente. Então é muito legal isso, e ter ela, né, esse olhar que eu acho que a mulher tem muito essa visão do todo, né? O homem às vezes tá lá no só um foco. A mulher, eu falo que ela tem o plano A, o plano B e o plano C. Sim. Então ela olha aqui, mas ela tá virada pra direita, mas ela já tá olhando de cantinho de olho pra esquerda. Se ela puder, ela olha lá atrás, né? É verdade. Então acho que eu tive a oportunidade de participar, de viver esse esporte que é ginástica, né? Hoje, ginástica artística, graças a uma mulher que me viu, né? E viu o meu talento com 11 anos e acreditou. Porque eu acho que é legal a gente ressaltar isso, porque a ginástica é um esporte muito precoce, né? É verdade. E começa com 4, 5 anos, normalmente. As crianças começam a competir com 6, 7 anos. Competição mesmo, pra valer, Sim. sabe? E eu pude entrar muito tarde e vivenciar esse esporte maravilhoso. Eu tenho convicção de que eu seria uma excelente velocista, mas eu não tive essa oportunidade. Então, quando eu comecei a trabalhar com esporte, a coisa que mais me chateava muitas vezes era pensar assim, puxa, por que eu conheci isso tão tarde, né? Então, eu já tinha lá meus 20, tralalá. Não que eu não possa me tornar uma velocista hoje, mas já não tenho aquele pique, né? O esporte escolar é muito importante, né? E que bom que a Daiane teve essa oportunidade. Eu sou um pouco ressentida, porque eu não tive. Não conheci o esporte na escola, mas bem que eu queria. Bom, gente, aproveitando o gancho da Amanda, né, que ela falou sobre essa limitação de, às vezes, você ter uma oportunidade, né, na infância ou não, e linkando com o nosso tema de hoje, que é mulheres que movem o mercado esportivo, eu queria perguntar para vocês se vocês lembram de alguma situação, né, algum impeditivo, né, alguma barreira, e como vocês contornaram e superaram isso. Acho que, no meu caso, e eu acho que é o caso de muitas mulheres, de muitas meninas, é a própria oportunidade mesmo, né? Como eu falei, eu tive a sorte, né? Deus falou, não, hoje alguém vai olhar pra você e vai dizer pra você, você nasceu pra fazer isso, né? Essa oportunidade, ela não é dada pra todo mundo igualmente, né? A gente tem essa falta de oportunidade por questões, às vezes, de preconceito, né? De entrada no esporte, por questões financeiras. A gente falta muito isso, né? Pra gente ter mais entradas de jovens, de meninas, eu vou falar. Sim. Mas mulheres também, que acho que o esporte não tem idade. É pra quem gosta, é pra quem quer fazer e quem quer praticar. Se joga mesmo, que vai dar certo. Eu acho que se eu tivesse, talvez, a oportunidade de começar antes, algumas coisas seriam, talvez, né, não posso dar certeza, melhores. Por exemplo, quando eu comecei a fazer ginástica com 11 anos, eu tava muito acima da idade normal pro esporte. Então eu tive, assim, muitos treinadores que não quiseram me dar treino, né? Que não queriam, falavam, não vai dar em nada. Essa menina era muito forte. Por que ela não vai pro atletismo? Porque era um esporte também aos olhos das pessoas, considerado para as pessoas negras, né? A gente via poucas ginastas negras naquela época. Hoje a gente tem 2 últimas campeões olímpicas são negras. Então isso é muito legal de quebrar essa barreira. Mas a gente tem ainda muito isso em várias regiões, né? Esses preconceitos que as pessoas botam. E preconceitos até mesmo de dar oportunidade. Que começa em casa, né? Às vezes da criança, da menina, escolher às vezes um esporte que para aquela família, às vezes, porque começa muitas vezes em casa, não é um esporte pra menina. Vou citar aqui um esporte que até pouco tempo as mulheres não podiam praticar, judô. Sim. E hoje as medalhistas, maioria mulheres, né? Sara, Mayra, enfim, Rafa, a gente tem
hoje essas referências. Mas a gente ainda tem um preconceito muito grande. Dentro de casa, Dentro de casa. Não só de dar oportunidade para que as meninas entrem no esporte ali, conheçam esse esporte, mas também de acreditarem que ela pode fazer esse esporte e tá inserida no esporte. A ginástica não tem esse problema, que é o que eu falo. É o contrário, na verdade, com a ginástica. A gente tem muito essa visão que a ginástica é para mulher, que ela não é para homem. E, na verdade, a ginástica é para todo mundo. Hoje, nossos campeões medalhistas, né, olímpicos que a gente tem aqui são homens, né? Os últimos, Diego, os dois Arthur, né? Que a gente fala, o Nori e o Zanetti, são homens. O feminino ainda não tem uma medalha olímpica. Tomara a Deus que a gente possa ter Flávia, a Rebeca, que estão lutando aí, né? A Flavinha já tá garantida, mas a Rebeca que tá lutando aí pra uma vaga nos Jogos Olímpicos. Tomara que venha essa medalha pro feminino agora. Mas a gente tem muito essas questões ainda, sabe? De acreditar mesmo e dessa menina poder viver esse sonho. Porque além da falta de oportunidade, quando ela tem a oportunidade de entrar, e às vezes a família deixa, muitas vezes ela tem que sair do esporte para ajudar em casa, né? Porque a mulher precisa, tem esse pensamento, arrumar a casa, né? Às vezes tem o irmãozinho lá, e o irmão não faz nada, e aí ela precisa arrumar a casa, ela tem que estudar, né? Ou às vezes sai da escola antes e não consegue vivenciar esse esporte, porque a família manda ela optar, né? Ou uma coisa ou outra. Então, acho que essas duas coisas juntas. Esse preconceito que eu vivi nu e cru na pele ali, não é nem é pré, né? Porque antes de eu começar, as pessoas nem me deram a oportunidade de ver se eu tinha talento ou não, se eu queria ou não. Eles já tentaram eliminar isso antes, ainda bem que eu tive bons treinadores que acreditaram nesse talento, né? E oportunidade. Falta muita oportunidade para as meninas ingressarem no esporte, principalmente no esporte no período adequado, para a gente conseguir desenvolver bem essa modalidade esportiva, esse ingresso dela dentro do esporte. Sim, o ingresso e incentivar para continuar também, né? Dentro de casa, na escola, né? Em todos os lugares. Isso que a Daiane falou da oportunidade é o essencial. Nas escolas que eu estudei, conforme eu disse, eu não tinha opções de esporte. Era aquela coisa, a bola de futebol vai para os meninos e a bola de vôlei vai para as meninas. Mas eu não gostava de vôlei. Logo, eu ficava sentada na arquibancada, olhando os meninos jogarem bola. Num primeiro momento, eu também não tinha vontade de jogar bola. Mas aí eu virei torcedora. E aí você quer praticar aquilo que você gosta. E em um determinado momento, ali no começo da adolescência, sei lá, eu devia ter uns 10, 11 anos, eu resolvi que eu ia jogar futebol. E algumas meninas da minha sala também quiseram. E foi um problema, porque a gente não era aceita na escola. E esse meu avô, que eu comentei, que era o grande incentivador, ele adorava a minha companhia. Quando eu falei que eu comecei a jogar futebol, ele falou assim, ai, mas futebol? Mas qual a diferença entre assistir e competir e fazer? Enorme, é muito grande. Então, a minha carreira de jogadora de futebol não prosperou, porque foram muitas as dificuldades, isso no âmbito escolar, quer dizer. Mas fora isso, eu não via mulheres na televisão jogando futebol. Então, né, pra que insistir? Só que eu fui um pouco cabeça dura, porque aí eu resolvi ser jornalista na área de futebol, que é um outro problema, né? Hoje, talvez, seja menos problemático, porque eu acho que a gente vive um momento em que as mulheres se cansaram de esperar por autorização. Então, nós temos mais mulheres, não é mais fácil, mas elas são mais numerosas. Então, fica um pouco mais difícil, né, barrar esse avanço. Mas eu tive muitas dificuldades, né? Eu cheguei a ser retirada de dentro de vestiário por segurança pela mochila, pela alça da mochila, do tipo, você não pode estar aqui. E foi muito chocante, porque não é um impedimento simbólico. É físico, né? É físico. Imagina você sentir puxada. Fora as insinuações, né? Então, por que você consegue determinada reportagem e não um colega homem seu, que às vezes tem mais tempo de casa? Bom, eu tive lá a minha competência. Então, é muito complicado. E tem uma coisa muito interessante.
isso tudo se aplica à cobertura do futebol. Assim como, por exemplo, a ginástica artística é vista como uma modalidade feminina, isso não tem nada a ver, no Brasil pelo menos, os esportes olímpicos durante muito tempo foram considerados nas redações como as modalidades que as mulheres devem cobrir. Então, assim, você é mulher, você vai cobrir vôlei, vai cobrir natação. Futebol é para quem entende, né? Tipo, mulher não entende futebol, né? Não, imagina. Basicamente isso. Então, assim, foram N situações. A mais básica de todas é algum colega engraçadinho perguntar se você sabe a regra do impedimento, sabe? Ai, É muito, muito difícil. Mas eu tenho uma colega jornalista que é uma especialista no futebol, tá aí na grande imprensa há bastante tempo, que ela falou uma vez, assim, perguntaram para ela, mas o que você diria para as meninas que querem ser jornalistas esportivas? O que elas têm que fazer? Eu falei, vai lá e faz. Não tem muito, não tem segredo. Se você quer, você vai. Vai ser fácil? Não vai. Mas eu falo isso nas vezes que eu tenho oportunidade. Eu consegui. Tenta que... Pode ser que não dê certo, mas pode ser que dê. E aí? eu acho que, né, tem que ter essa abertura de caminhos, né, que vocês duas fizeram. Em cada uma no seu segmento, mas é importante, porque daí fica mais fácil para as próximas, né? Sem dúvida. E juntas, né, elas movem elas, vem com mais força o negócio, né? Bom, já que a gente está falando, né, de abrir caminhos, de, né, ter mais espaço para mulheres, a gente está vendo essa evolução, né, de gênero dentro do esporte. Inclusive, agora, nesses próximos Jogos Olímpicos, a gente tem novas modalidades, como o skate, por exemplo. Na visão de vocês, a gente pode dizer que isso também está acontecendo com a participação das mulheres no esporte? Vocês enxergam essa evolução? Não, é notório o aumento da participação feminina nos esportes. E, no caso específico dos Jogos Olímpicos, o Comitê Olímpico Internacional tem incentivado, né, a equidade de gêneros. Então, algumas medidas estão sendo tomadas e são bem interessantes, eu acho. Por exemplo, esse ano, né, nos Jogos Olímpicos de 2020 lá em Tóquio, os países vão ter que usar dos 2 gêneros na cerimônia de abertura. Então, uma mulher e um homem carregando a bandeira nacional. Quer dizer, é uma representatividade bacana. Resolve? É Não. simbólico? Mas eu acho muito bacana. Sim. E, de certa maneira, vai acabar expondo os países que talvez não tenham uma mulher para carregar a bandeira dessa nação. Por que esse país não tem uma mulher para carregar, né? Então, quer dizer, as ausências também falam. Sim. Se a gente tiver isso na cerimônia de abertura, as pessoas vão pensar, mas por quê? É por questões econômicas, por questões religiosas, que incentivos esse país dá ou não, né? Eu acredito que de Londres para cá, ou seja, dos Jogos de 2012, a participação feminina nos Jogos Olímpicos já tenha superado os 40%, então 40% a 60%. Parece que esse ano em Tóquio deve ficar tipo 52% homens, 48% mulheres, sendo que o Brasil deve ter maioria feminina na delegação, o que é uma coisa muito legal. E o COI vem fazendo, né, que é o Comitê Olímpico Internacional, vem fazendo algumas ações com os mais jovens. Então, tem um evento muito legal, que é a Olimpíada da Juventude. A última edição foi em 2018, em Buenos Aires. E, assim, é obrigatório que tenha 50-50. Então, foram cerca de 2.000 atletas homens, mas foi o número certinho, que agora eu não sei dizer exatamente, mas tipo assim, 2.000 atletas homens, 2.000 atletas né, mulheres, são jovens de 15 a 17 anos, e provas mistas. Então, revezamentos mistos, homens e mulheres competindo juntos, né? O atletismo já fez isso, a natação, o nado artístico tem feito. Então, assim, as coisas estão avançando? Estão. E não tem como parar. É só o começo, né? Com certeza. E você, Daiane, me conta a sua visão dessa evolução? Concordo totalmente com a Amanda sobre isso, né? A gente tem um exemplo claro, acho que as mulheres, no último Jogos Olímpicos de 2016, a quantidade de mulheres na equipe não foi maior do que Londres, por exemplo.
Mas os resultados que as mulheres vêm alcançando de medalha, de crescimento, isso mostra essa evolução. E isso não é só do esforço, né? As meninas têm se esforçado demais, mas simplesmente a gente tem se esforçado para conseguir o nosso espaço, né? Direitos melhores para as meninas competirem, treinarem mais, porque se a gente quer um resultado, a gente tem que dar condição para esse resultado vir. Porque por mais que você tenha talento, o talento não basta. Você tem que ter apoio, né? Você tem que ter o apoio ali fora, né? Pagar de forma justa e honesta. Não, desculpa a expressão, dar migalhas para as meninas e encher o esporte masculino com ouros e louros, né? E sendo que o esforço e a dedicação é igual dos dois, né? Então, tem muito isso. Pra gente ter uma ideia, a primeira vez que a gente teve portas-bandeiras femininas foi ano passado, né? No Pan-Americano. Eu não A gente sabia nunca disso. nunca, nem com os resultados das meninas, Martina e a Caena, que foram as duas que foram portas-bandeiras no ano passado no Pan-Americano, elas já tinham sido campeãs olímpicas nos últimos Jogos, em 2016. E nem na festa de encerramento não foram. Né? Então, a primeira vez que tanto que foi aquele alvoroço. A mulherada vibrava, né? Todo mundo vibrava de orgulho. Porque, assim, a gente tá mostrando ali a nossa força. É muito importante, sim, para aquelas meninas, como a Rafa, que foi campeã olímpica nos últimos Jogos Olímpicos, com todo um histórico atrás de uma questão de ter perdido a luta perto da competição em Pequim. Não, em Londres, em Londres, 2012. Desculpa, obrigada. A Amanda tá aqui pra me puxar, não, é isso aqui. Em Londres, né, a Rafa teve, infelizmente, ali, mas infelizmente ou felizmente, porque eu acho que isso deu uma força pra ela extra, pra chegar no Brasil, em cima de todo preconceito e preconceito que existia sobre ela, sobre todas as questões, não só a questão esportiva, inclusive a questão pessoal dela, entendeu? Mostrar que ela tem sim capacidade, e nem dessa forma, ela sendo no Brasil a referência, porque todos os jornais mostravam a Rafaela Silva. Ela não foi. Martina e Caena não foram também. Só foram ano passado. Então a gente vem mostrando aí um resultado do feminino, né? A ferro e fogo, né? Porque a gente tá sempre provando que a gente é muito boa no que faz. Que a gente é tão boa quanto os meninos. Eu falo que a gente não quer ser melhor, mas a gente quer igualdade. A gente ainda tem muita desigualdade do esporte feminino e do masculino. E de valorização também, né? Aí fala como... A fala é muito parecida com o que a Amanda falou na área jornalística mesmo. Ah, mas como que você conseguiu? Será que você não deu seu jeitinho ali? Ah, mas aquele dia elas estavam com sorte. Sorte? Meu filho, vai lá treinar naqueles dias, né? No período que você tá enlouquecida... Tem que treinar, tirar resultado. E todo mundo sempre olhando esse lado feminino da mulher, da sensibilidade, né? Do olhar o todo como uma coisa negativa. E, na verdade, isso é muito positivo. E a gente tem mostrado isso. Que essa força de parir que a mulher tem, ela consegue empregar em todos os setores, entendeu? E a gente tem visto isso. Eu espero, e eu quero muito que pela primeira vez, pode ser que aconteça agora, não sei se... em Tóquio, que a delegação feminina seja maior. Pode acontecer. Nunca aconteceu na história, até agora. Né? A gente bateu próximo ali, 48, acho que foi, 48 e pouquinho. Foi, acho que, o que teve mais perto, se eu não me engano. Que eu acho que foi Pequim, se eu não me engano. Agora, não vou lembrar. Ou Londres. Não vou lembrar. Enfim, a gente tá muito perto sempre ali. Né? Mas se a gente pensar que a gente tem anos de atraso de oportunidade... A gente Décadas ainda não tem, de atraso, né? A gente tem ali uma desigualdade salarial, de respeito, de valorização ainda muito discrepante. A gente falou, essas mulheres são mais que vencedoras. Só de estar ali, encarando todo dia e ouvindo coisa que não merece, e vendo coisas que não merecem, como o vôlei feminino escutou antes da medalha, né? Que era a sombra de, né? E veio assim, então vamos ver se a gente é a sombra mesmo. E tá aí, né? Se a gente falar em vôlei de resultado hoje, a gente fala do feminino. Não tô desmerecendo o resultado dos meninos. Imagina, o que a gente tá querendo a gente sempre tem que mostrar mais. A gente tá sempre tendo que provar. Pô, a gente já não provou, a gente já não tá aqui há tantos anos. Provar em dobro, né? A gente tem que dobro, triplo, né? Dependendo... Carpado.
de outras situações, tem que duplo twist esticado, não é nem culpado, né? Que tem que fazer ali. Mas é muito bom pra gente, eu acho que isso dá uma injeção de ânimo. Acho que não só para as atletas, mas pra gente que trabalha hoje, agora precisa que eu trabalho por fora ali, né? Para direito dessas mulheres, porque cada uma que tá na sua área, que tá lutando todo dia, ela tá dando uma injeção de ânimo para aquela menina que vai começar lá Sim. depois, entendeu? Que vai dizer assim, ó, a Amanda tá ali, como você falou, Amanda, ela conseguiu, eu também consigo. Pô, ela passou por o que eu passei, exemplo, e não né? tá mais fácil. Não tá, só que hoje a gente tem ferramentas que têm ajudado. Rede social, que a gente pode falar, né? Tudo o que acontece, porque antes era tudo velado ali, guardado. Hoje a gente tem como ter uma voz, porque antigamente a gente tinha que ter canais para ter essa voz. E esses canais eram restritos, né, ali pro esporte de alto rendimento, esporte olímpico, no caso, né? Era muito diferente o tempo pro futebol e pro resto dos esportes. E quem dirá pro esporte feminino, né? Então, acho que isso vem mudando muito. Muitas pessoas lutando em favor das mulheres. Volto a ressaltar, não só mulheres, a gente tem muitos homens interessados, acho que é importante a gente falar isso, porque a gente só vai conseguir ganhar essa luta com os homens também. A maioria, né? Porque a gente quer mundo, a maioria, né? a gente quer todo mundo. Né? As mulheres têm mostrado isso, têm ido à frente, têm tido a coragem, né, de defender a mulher. Mulheres defendendo mulheres e homens defendendo mulheres também. Sim. Pra gente conseguir ter essa igualdade. E isso tá aí. Não tem como segurar esse resultado, gente. Não adianta. Não tem que faça. Vai acontecer. E a Daiane falando de alguns pontos em que a desigualdade permanece, eu acho super importante, por exemplo, a gente lembrar da subrepresentação das mulheres em comissões técnicas, por exemplo. Ótimo. Então, assim, não temos técnicas mulheres em modalidades, às vezes, que só tem mulheres competindo, né? Então, quantas mulheres são técnicas na natação? Quantas mulheres são técnicas no atletismo? Futebol feminino, agora. Primeira vez que a gente tem uma técnica, né? Mulher. Então, assim, as comissões técnicas continuam sendo dominadas pelos homens. Mesmo dentro de algumas modalidades olímpicas que vão ser disputadas nos Jogos, tem subrepresentação feminina. Então, por exemplo, sei lá, eu não vou dizer exatamente como está o programa de Tóquio, porque eu não me recordo neste momento, mas em algum momento, sei lá, o boxe teve 3 categorias femininas e 7 masculinas, né? O atletismo, que é o esporte considerado o esporte base, né, da Olimpíada, ainda não tem equidade de gênero. Tem uma prova dentro do atletismo que ainda não tem mulher, que é a marcha atlética de 50 quilômetros. E aí você fica pensando, por que não tem mulher? Porque vinha de uma tradição lá atrás que mulher não podia fazer prova de longa distância, porque atrapalhava o sistema reprodutor. Mulher não podia fazer salto triplo, por exemplo, até, acho que a década de 90, né? Porque o impacto do salto triplo e a mulher não vai poder ser mãe depois. Isso, assim, era estudo científico, não era achismo, né? Então, tem todas essas questões ainda muito específicas de cada modalidade. É uma briga diária, é uma luta para cada espacinho mesmo, né? Então, assim, poxa, ter uma técnica mulher, ter uma fisioterapeuta na equipe. Uma gestora mulher. Né? Pois é, uma gestora mulher, né, Daiane? Você que trabalha nessa área. Bom, gente, a gente está falando aqui como é importante você ter esse exemplo, né? Essa identificação de ver uma mulher num espaço que antes ela não estava lá. Então, eu queria que vocês trouxessem exemplos, nomes. Quem são essas mulheres para vocês? Com histórias de superação. Nossa. Sabe que eu entrei no jornalismo esportivo dessa maneira, né, que eu contei, meio assim, influenciada por um homem, então eu não tive muitas mulheres que me espelhar, aqui, né, que assim, eu queria ser aquela mulher. Mas eu conheci colegas muito lutadoras durante a minha trajetória, trabalhando em jornais e depois na área de produção de conteúdo. Então, eu acho que eu transformei as minhas colegas como meus exemplos,
né? A gente cria um sentimento ali de proteção, sabe? De querer se ajudar, sororidade, né? Que Sim. chama. Então eu me inspiro em mulheres que me ajudaram muito a, inclusive, saber como agir em momentos muito difíceis que a gente passa no exercício da nossa profissão, né? E só que trabalhando com o esporte olímpico, em especial, eu conheci histórias incríveis. E isso é o que eu sempre posso dizer para as pessoas. Procurem conhecer as histórias dos nossos atletas, homens ou mulheres, porque são histórias de muita luta, né? E eu me emocionei muitas vezes em muitas reportagens que eu fiz. E eu me lembro, assim, de uma que até hoje eu lembro com muito carinho, que foi com a Rosicléia Campos, que foi, né, técnica. Falei da subrepresentação de mulheres como técnicas. O judô feminino só mudou porque essa mulher virou técnica do nosso judô. Hoje ela é coordenadora técnica, né? Então, quer dizer, ela cuida de todas as seleções brasileiras, de base, inclusive, e adulta. Mas eu lembro que eu entrevistei a Rosicléia um pouco antes da Olimpíada de Londres, já em 2012. O Brasil tinha classificado as mulheres para todas as categorias do judô. E ela chorou, assim, na minha frente. E aí você tem que ser uma repórter imparcial. Por dentro você Que é fala assim, muito difícil, ai, né? meu Deus! Eu era imparcial no que eu produzia, não necessariamente Dá na emoção, na né? hora Não tem ali. como, Exatamente. Mas ela chorou lembrando, porque ela foi atleta. E ela foi atleta da primeira vez que o judô foi disputado numa Olimpíada, né? Para as mulheres. Naquela época. Em 96. Então ela falou, gente, eu cheguei na Olimpíada do tipo assim, luta aí. Era essa a situação. E ela falava, a Daiane também já falou a respeito das migalhas que dão para as mulheres, e era justamente disso que ela falava. As mulheres ficavam com o que restava do dinheiro que era investido nos homens. E ela virou para a mulherada um dia que ela fala que elas estavam num lugar na América do Sul, não me lembro o país, assim, em condições horrorosas para treinar. Falou assim, mulherada, se a gente não começar a ganhar, a gente não vai mudar essa situação. Então, vamos começar a ganhar? Porque aí a gente vai poder exigir. Não que elas não pudessem receber esse apoio. E aí eu sempre lembro disso, dessa força. Então, assim, não tem como você não se inspirar numa trajetória de luta como essa, né? Então, por mais que a Rose não fosse uma jornalista, mas ela era uma mulher, assim, buscando a excelência no trabalho dela e que ela conseguiu. Bom, os resultados estão aí, né? Não precisa ela contar, as medalhas estão ali nos quadros, né? Das Olimpíadas. Então, acho que é isso. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade de encontrar uma mulher num posto que a gente sonha chegar. Sim. E às vezes você tem que ser aquela mulher que vai chegar naquele lugar, né? E aí você vai lutando por isso. Bom, eu acho que eu sempre tive... Eu venho de uma família que tem muitas mulheres, né? E acho que as minhas primeiras referências, a minha principal referência feminina são as mulheres da minha família, né? Minha mãe, que criou 5 filhos, né? Minhas avós, que criaram seus filhos, que suportaram muitas coisas, né? De opressão. Claro que não foi tudo dores, né? Teve muitas... Mas quando a gente lembra de luta, a gente lembra muito desse lado, né? Do sofrimento, de abdicar, de calar muitas vezes. Então, elas são as minhas primeiras referências. Dona Magda, né? Dona Noemi e a Dona Síria. Eu vejo elas, assim... Por mais que elas não... A minha mãe foi atleta, ela fez atletismo e fez handball. Mas eu acho que o que mais me inspira nelas é a história de vida delas mesmo. O dia a dia. O que eu vejo, o que elas fazem para se desdobrar, para criar os filhos, trabalhar, né? E crescer profissionalmente, e estudar, colaborar com seus parceiros, no caso meu pai, meus avós, ali. Então isso me dá muita força. Eu falo, gente, se elas conseguiram fazer isso, eu também consigo fazer um salto por aí, né? E é claro que eu acho que dentro do cenário esportivo, não tem como a gente não citar, né?
Dona Maria Lenk, né? Dona Maria Esther Bueno, a Dona Ida dos Santos. Essas mulheres são grandes referências pra gente, porque apesar de não serem da ginástica, elas abriram as portas para o esporte feminino, né? Elas enfrentaram muita coisa, assim, que a gente não consegue pensar. Tava comentando aqui com a Amanda por fora que é difícil pra gente conseguir compreender isso, porque a gente não tem essa questão do calar, do suportado. Hoje a gente não tolera mais, né? A gente berra mesmo, a gente grita mesmo, e vamos em frente, ativismo mesmo, em prol das mulheres. E naquela época elas tinham que calar, é o que a gente falou, viver com o que dava, sobreviver, não vou falar nem viver, né? Sobreviver com o que dava, e fora isso, a desvalorização desse trabalho, né? Que era muito duro, assim. Então, essas mulheres, para mim, são grandes referências. Eu tive a oportunidade de conhecer todas, né? E de olhar para essas mulheres e falar, gente, quem sou eu para estar aqui, né? Do lado dessas mulheres. Independente do título, do resultado delas. Eu falo da luta, desse exemplo vivo, palpável pra gente, que eu posso olhar e falar assim, cara, se elas conseguiram naquela época, meu amor, hoje eu tenho que conseguir. A gente tem que conseguir, porque o que elas enfrentaram, a gente não consegue compreender. Elas contam as histórias e passa um filme na minha cabeça e falo, gente do céu. Parece tão distante, né? E é ali atrás, sabe? Ali. Um passo para trás, assim. E a gente vê esse salto, né, como o da Rose Clark, que deu esse exemplo de a mulher é muito boa no que ela faz. Fale o que falar. E ela, cada lágrima, eu falo que é porque a gente vê que o resultado no final é positivo, né? E quando ele não é positivo, ele serve também pra gente aprender, e do próximo, com certeza, ele vai vir. Então, essas mulheres, pra mim, elas são os meus grandes exemplos. Hortência também, tenho essa troca muito grande com ela, de aprender sobre gestão, sobre envolvimento com esporte, sobre envolvimento com várias causas dentro do esporte e fora dele também, né? Tenho oportunidade de conversar com ela sobre várias coisas, assim. Então, essas mulheres e muitas outras mulheres, jovens mulheres, né? Como a história da Rafa, como a história da Sara, da Kathleen, que foi a primeira medalha, né? Do judô brasileiro ali, feminino, da Sandra, da Jaque, sabe? Essas mulheres, eu falo, gente, a gente tá muito bem, né? E cada vez vê esse crescimento, vê mais referências de mulheres. A cada ciclo que passa, isso para mim é encantador, né? Eu acho que a gente olhar e ter uma admiração pelo trabalho, ele independe do que da época. Se é uma menina mais nova, sim, né? Ou alguém já tem ali uma sabedoria e uma maturidade muito grande. A gente consegue aprender com todas elas. E o mais importante, eu acho, como elas têm continuado essa história. Que começou muito difícil, que ainda é muito difícil, mas que tem sido cada vez mais... reconhecida? Às vezes, eu não sei nem dizer qual palavra. Nem todos os casos, que a gente tem conseguido unir mais forças entre as mulheres e tem conseguido obter esses resultados positivos, que durante muito tempo a gente não conseguiu por conta de tudo isso que a gente já falou aqui. Então, ver essa história, que começou uma história muito triste, se tornar uma bela história, né? É muito legal pra gente. Pra mim é muito gratificante como atleta, como ex-atleta hoje, e principalmente como mulher. Ver essa luta toda ter esse resultado que tá sendo muito incrível pra todo mundo. No Elas Movem Elas, além das nossas convidadas, a gente também conta com outras mulheres especialistas no assunto. Vamos escutar o depoimento da Sandra Leite. Olá, é um prazer estar aqui com vocês no Elas Movem Elas, é uma iniciativa da qual me sinto muito honrada em fazer parte. Meu nome é Sandra Leite, eu sou diretora executiva de uma consultoria, a Lab Fund, e estive à frente já na área de captação de recursos de algumas organizações. Sendo que uma delas, o meu trabalho era captar recursos para o esporte. E foi nessa organização, que é a Fundação Gol de Letra, que eu me apaixonei pela temática do esporte. Despertou uma vontade grande de estudar um pouco mais o tema. Fiz um intercâmbio nos Estados Unidos através do International Visitors Leadership Program na área de esporte. E quando eu volto ao Brasil, decido fazer o mestrado na área de comportamento consumidor
para estudar patrocínio esportivo sob a perspectiva de gênero no Brasil. É uma pesquisa que eu concluí em 2019. Eu perguntava para os meus entrevistados para eles me falarem 5 atletas que na vida deles tenham sido ídolos, né? E realmente foi um resultado de quase 95% de atletas ídolos, homens lembrados, e 5% de mulheres. Isso não significa que não tivemos ídolos mulheres, significa que para termos esses ídolos precisamos ter massificação, né? Se você tem poucas atletas, dificilmente você vai ter ídolos o suficiente para novas gerações, né? E também ídolos é importante para isso, né? Uma área que também a gente ampliou o olhar foi a relação entre esporte e gênero, né? Porque desde sempre se via com muita naturalização a prática esportiva ou atividade física em relação com os meninos, né? Então há uma naturalização muito grande da prática esportiva com o universo masculino. E já há um estranhamento dessa prática esportiva quando se fala do universo feminino, né? Há um estranhamento do corpo feminino que tem atividade esportiva, né? É algo que esteticamente muitas vezes é questionado pela graça e pela leveza, como se o corpo da mulher atleta ou que pratica esporte estivesse masculinizando. Então a gente percebe tudo isso, todas essas construções culturais, elas são barreiras que as meninas e a sociedade enfrentam para que o esporte também faça parte do universo feminino, né? Então a gente vê muito mais dificuldade para a menina praticar o esporte e para a menina permanecer no esporte, porque a gente fala muitas vezes que a menina ela tem muita dificuldade para iniciar atividade física, mas a gente não fala tanto da dificuldade que tem da menina para permanecer na atividade física, porque já é uma outra dificuldade, né? Então, quando a gente começa a questionar por que foi tão naturalizado o esporte com o universo masculino, a gente também está questionando por que a cobertura da mídia ela cobre tão assimetricamente o esporte masculino em relação ao feminino, né? Então, algumas publicações recentes que mostram que eles dão é tão desproporcional, é quase como 90% do seu tempo destinado à cobertura do esporte masculino e 10% ao esporte feminino. E nesse 10% ao esporte feminino, primeiro a gente está falando da quantidade, né? O número de matérias que cobre o esporte feminino. Mas quando cobre, também tem muitas vezes esses atributos da beleza, a questão emocional, sempre aparecendo em relação ao esporte feminino. Então, há toda uma necessidade da gente debater esse tema, né? E questionar por que tão poucas jornalistas nos grandes veículos de comunicação escrevendo sobre o esporte, né? Jornalistas mulheres, né? Por que ainda essa é uma área também dominada pelos homens? Isso só pode, para mim, ser enfrentado quando a gente tem uma formulação de políticas públicas, né? Para ser mais precisa, no ano passado, em 2019, foi aprovado um projeto de lei no Senado brasileiro que proíbe a diferenciação na premiação do esporte feminino e masculino quando há incentivo público. Isso é uma vitória muito grande. E eu acredito que a partir dessas formulações, esse projeto de lei ainda vai passar pela Câmara, mas a vitória no Senado é uma vitória importante. E eu acredito que o fortalecimento do esporte feminino, ele vem através da pressão da sociedade civil. Eu acredito muito que o fortalecimento de políticas públicas para o esporte feminino vai fortalecer a iniciação da prática esportiva para as meninas, né? Foi assim que se deu nos Estados Unidos e eu acredito que isso também pode se reproduzir aqui dentro do Brasil.
Bom, no nosso programa, a gente tem o quadro que chama Elas Dão a Letra, né? Já que a gente está falando de inspiração, mulheres que movem outras mulheres, esse é o momento de vocês darem uma dica, né? Que pode ser um livro, um filme, um ritual. Bom, eu acho que o exemplo que eu quero dar para as mulheres é que façam o que vocês quiserem, né? Tá com vontade de fazer boxe? Faça boxe, né? Faça uma atividade física que te dá prazer. Eu acho que a atividade física boa é aquela que te dá prazer, que você fica feliz, que você vai e tem vontade de ir, né? Você paga ou gratuita, enfim, né? Porque a atividade física pode ser uma caminhada no parque, a subir uma escada no prédio em vez de usar o elevador ali. Pode ser dançar, não necessariamente. Pode ser um esporte também, como a ginástica, que muitas pessoas acham que não pode, né? Só pode com título e medalha, né? Mas a ginástica também é uma atividade física que é para todo mundo, para homem, para mulher, para baixinho, para alto, para mais cheinho, para magrinho, né? Para senhores de idade e para crianças muito novas. Mas eu quero fazer um pedido especial. Façam uma atividade física, procurem, mulherada, fazer uma atividade física diferente do convencional, né? Porque eu acho que o que é mais legal é eu adoro quando tem essa quebra de paradigmas, quebra de barreira, né? Onde, tipo, nossa, por que ela vai fazer? Vai fazer balé. Não, eu quero fazer boxe, eu quero fazer Muay Thai, eu quero ser a Cris Borg do MMA, né? A Ronda Ryan do MMA. Por que você não pode ser? Por que a gente tem que fazer só um esporte que a sociedade diz que é pra mulher, né? Quem disse que o balé é pra mulher? Nós temos exímios bailarinos, né? No mundo todo. Então, eu acho muito legal quando a gente tem essa oportunidade de vivenciar essa atividade física diferente, aonde você tem ali a vencer, superar algumas situações, né? Seja na vida da pessoa, seja mostrando para outras pessoas. Às vezes você vê turmas de alguns esportes que às vezes você vê uma menina. E aí aquela menina que tá lá, que foi que a gente falou, né? Aqui a Amanda falou, às vezes você é a primeira, mas precisa ter aquela primeira. Precisa ter aquela diferente ali para outras se motivarem a ter a coragem de poder ir. Não ficar só naquele desejo, naquela vontade de fazer e ficar presa por um preconceito da sociedade. Porque a sociedade diz que isso não pode, que isso não é pra mulher. Mulher pode ser o que ela quiser, ela pode estar em qualquer área que ela quiser, né? Então, eu acho muito legal quando a gente vê mulheres e meninas fazendo atividades físicas diferentes. Mas a atividade física boa é aquela que nos dá prazer. E aproveitando que a Amanda tá aqui, também hoje eu tô numa outra posição dentro do esporte, que é de comentar. E aí eu fui buscar em mulheres uma referência de como fazer isso, né? Porque pra mim isso ainda é muito novo, né? Faz pouco tempo ainda. E é vendo trabalhos como o seu, Amanda, sabe? É vendo trabalhos, é verdade, sabe? Como o da Glória e dentro da onde eu atuei ali, da própria Glenda, que brigou com unhas e dentes para ganhar o lugar dela lá. Foi a primeira narradora esportiva, mulher, sabe? A inspiração. E estudar, entender. Acho que você entender do que você está fazendo é muito importante. Buscar ali, né? No meu caso, por mais que eu saiba de ginástica, eu não sei tudo de ginástica. E eu não sei fazer isso que vocês fazem. Eu tô aprendendo, né? Sou bebezinho ainda, aprendendo. Então, eu preciso me inspirar em mulheres. Então, eu acho que isso a gente tem que pensar. Isso é pra... Eu gosto de dizer que os exemplos que a gente tem no esporte servem pra nossa vida. Eu levo isso pra minha vida. Se eu quero alguma coisa, eu preciso aprender com quem já faz. E eu tenho que ter, sim, a humildade de chegar lá e falar, Amanda, você pode me ajudar a entender isso aqui? Como que eu posso fazer? Como que você fez? E adaptar, talvez, isso pra mim, né? Não precisa seguir exatamente como a Amanda faz. Mas ela vai ser uma inspiração pra mim. Poxa vida, a Amanda sabe do que ela tá falando, entendeu? Eu quero ser como ela. Quero estar lá, sabe? Ali no meio do jornalismo, entender de muitos esportes, que é muito difícil. Se entender só de ginástica é difícil, entender de todos os esportes é Nossa, ela citou duas categorias aqui que eu nem conhecia. Que a gente, né, quando ela ficou falando, eu falei, nossa, gente, como sabe? E como sabe a essência daquele esporte, a história daquele esporte. Porque você vê aquele esporte é uma coisa, você entender daquele esporte é outra coisa, né? Então, eu acho isso, assim, estudem muito,
se dediquem muito para todas as áreas, dentro do esporte e fora. E façam coisas diferentes. Façam como a Amanda, né? Façam como eu. Sejam ousadas. Quebrem esse... a mulher tem que ser isso. Não, a mulher tem que ser o que ela quiser. Aonde ela quiser, quando ela quiser e ponto. Ainda bem que é podcast, porque se fosse vídeo eu ia passar vergonha quando eu passo chorando aqui, né? De emoção, porque assim... Queixinho tremendo. A gente, que é o lado que ninguém vê, eu falo a gente repórter, a gente jornalista, trabalha muito para levar a informação da melhor forma possível, né, do nosso público. E eu acho que, se eu puder ajudar alguma futura jornalista, é dizer muito do que a Daiane falou agora há pouco. Estude. Então, assim, é cansativo. Você vai tomar o tempo da sua vida pessoal, né? Porque enquanto você está no seu local de trabalho, você está cumprindo as tarefas ali daquele momento, daquele dia. Então, se tem uma coisa que eu não me arrependo, foi de ter investido em mim como profissional. E hoje a gente tem um arsenal maravilhoso na internet. Quer dizer, eu não sou do tempo, tá, gente, da máquina de escrever. Já tinha, né, internet, buscador. Já estava bem mais fácil. Mas as redes sociais hoje são, assim, uma coisa muito bacana. E eu sempre falo para quem se interessa por esporte que o esporte ele é o resultado. Muitas vezes um determinado atleta ele vai ser notícia pelo resultado. Mas, às vezes, a gente tem que ter um olhar um pouco mais carinhoso com a pessoa que performa. Então, assim, a Daiane foi uma atleta de altíssimo nível, tendo superado, por exemplo, uma coisa que poderia ser a limitação, que foi uma entrada tardia, né? Hoje, a gente tem a tecnologia dos materiais. Então, por exemplo, a Daiane tem um papel importante na minha trajetória jornalística. Quando eu entrei no jornal, que eu trabalhei por maior tempo, eu queria trabalhar no esporte. Só que me colocaram em outra editoria de cidades, que cobria crime, enchente. E eu falava... Só coisa boa, né? Pois é, mas eu não quero fazer isso. E era 2004, né? Ano de Olimpíada. E aí eu lembro que eu estava lá envolvida com algum crime, alguma coisa que eu não queria fazer. E a Daiane foi disputar a final da Olimpíada de Atenas. Vocês imaginem uma redação parar. A redação parou para ver a Daiane. E todo mundo olhando. E, putz, né? Galvão Bueno narrando, Brasileirinho. E todo mundo, vai, Daiane. E aí você olha e você fala assim, cara, é isso, né? É esse lugar que eu quero estar. Quero estar cobrindo esporte, eu não quero estar cobrindo esse negócio aqui. Então, assim, são momentos que te servem para pensar, assim, o que você vai fazer da sua vida, né? Então, hoje, eu acho que conhecer a história do atleta é muito importante para quem quer ser jornalista, porque tem uma pessoa ali, né? Então, assim, eu não vi a Daiane fazer aquela final em 2004, mas até hoje eu sofro pelo passo fora que ela deu. Que de medalhista ela foi 5ª colocada. E eu fiquei pensando, puxa vida, que chato, né, aquilo. Eu vi, por exemplo, o Diego Hipólito cair em Londres, em 2012. E eu vi o Arthur Zanetti ser campeão. Então, assim... Só que eu conhecia toda uma história deles antes. Então, é muito importante para quem quer comunicar hoje, não olhar esse detalhe, que é muito importante, que é o do resultado, mas olhar para a pessoa que está por trás daquilo, né? E eu tô muito feliz de estar aqui do lado da Daiane, pessoa, né? Não que ela não seja mais atleta, mas é muito gostoso, porque ela é de carne e osso, gente como a gente, e foi muito legal, assim, esse papo. Queridas, foi uma honra recebê-las no podcast Elas Movem Elas, que acredita na mudança pessoal e coletiva por meio do esporte. Agora o microfone é de vocês. Bom, quero agradecer muito, obrigado, Manu, por ter aberto esse espaço para a gente poder falar de várias situações do cenário feminino, acho que não só de esporte, né, porque acho que isso vai para todos os setores. E quero agradecer muito a minha equipe do Projeto Brasileirinhos, né, eu tenho, acho que um sonho realizado
tinha muito esse desejo de ter o meu projeto, né? Mas eu queria viver o projeto mesmo. Queria estar lá com as crianças, com os pais, com os professores. E hoje eu posso viver isso em Paraisópolis aqui, no Brasileirinhos, vendo meninos e meninas de 6 a 17 anos fazendo ginástica. Independente de ter talento ou não, porque não é esse o objetivo, e sim a construção do caráter do ser humano através do esporte. Que eu acho que é uma das maiores lições que o esporte traz pra gente, é essa construção de um ser humano legal, né? Que convive com várias situações ali e que vai levar para a vida dele. E então eu quero agradecer muito aos professores todos, né? As coordenadoras, supervisoras do CEL também, que abriga o projeto Brasileirinhos, aos nossos patrocinadores queridos, todos sintam-se beijados e abraçados. E obrigada por esse papo bacana. Vou convidar a Amanda, que a Amanda, acho que você tem muito para enriquecer o projeto. Eu gosto de levar pessoas para falar com as crianças sobre suas profissões. Porque a ideia do projeto é abrir a mente deles para o mundo, né? Não só para ginástica, não só para esporte, mas abrir para o mundo. E eu acho que ter uma pessoa como você lá dentro, não só para as meninas, vai ser uma super referência para todos eles. Ouvir mais a sua história, essa ligação da sua família com seu avô é muito importante, né? O afetivo ali, familiar, é muito legal. Então, quero convidar você para ir lá, convido todas vocês para ir lá. Quem quiser conhecer o projeto, a gente trabalha de segunda a sexta-feira, né? Das 8 da manhã até as 5 da tarde, com várias crianças, não só de Paraisópolis, mas, por enquanto, de São Paulo. Então, eu quero muito agradecer. Obrigada pelo espaço. Bom, gente, eu fiquei muito, muito, muito feliz de estar falando com vocês hoje. Manu, muito obrigada pela condução e pela paciência, né? Porque eu falo um monte, Daiane fala pouco. Então, agradeço também a quem chegou até aqui, porque falamos muito, mas eu acho que, né, dentre as nossas experiências, no que a gente passou nas nossas vidas, carreiras, acho que são coisas legais, assim, que podem ativar alguma reflexão, né? Da minha parte, como uma profissional da área da comunicação, eu gostaria que as pessoas acompanhassem mais as modalidades olímpicas, aproveitando que esse é um ano de Olimpíada. Então, assim, é o momento para dar o start. Mas tem ginástica, natação, atletismo, vôlei, basquete, canoagem, boxe, remo, todo ano, o ano inteiro. Então, assim, se não está na TV aberta, não está na TV fechada, cada vez mais as entidades estão mostrando seus campeonatos regionais, nacionais, pelos próprios sites, pelas redes sociais. Então, assim, busquem conhecer as modalidades, busquem conhecer os atletas do Brasil. Tem muita gente fazendo muita coisa boa, né? E aí eu queria, assim, me despedir pensando numa palavra que eu acho super importante, que é legado. E para mim é muito legal ter podido passar esse tempo ao lado aqui da Daiane, que é uma atleta que deixou um legado para o esporte nacional, que está desempenhando novas funções e permanece deixando inspirações, né? Então, assim, é muito legal ver a Daiane na televisão, explicando um pouco da ginástica. Gente, é difícil pra caramba ginástica artística. e é gostoso ter o atleta trazendo esse mix da experiência e da informação técnica. É muito enriquecedor. E assim, na parte social, não preciso nem falar, gente, a importância de uma pessoa pública da estatura da Daiane, não é estatura de altura, né, Daiane, que é meio pequena, né? Mas da estatura de relevância, né, como pessoa, numa comunidade pobre, que muitas vezes aparece no noticiário por questões muito tristes, como é Paraisópolis, né, uma das maiores comunidades carentes daqui de São Paulo. Mas carente do quê, né? Então, assim, carente talvez de recursos, carente de iniciativas, mas com muita gente que pode produzir muita coisa legal. E que bom que você está ocupando esse espaço, Daiane. Fico muito feliz, assim, de ter podido ouvir um pouquinho dessa experiência. Então, gente, vamos consumir esporte, porque o esporte ensina demais. Gente, muito obrigada. Que lindo ver vocês duas mesmo. Muito obrigada.
Queria contar para vocês que a próxima temporada do podcast Elas Movem Elas vem com tudo. Teremos uma série especial sobre mães no esporte. Não esqueça de compartilhar a sua história com a gente nas redes sociais, usando a hashtag Elas Movem Elas. Lembrando que todo esse conteúdo está disponível no @CentauriSport e nos canais da Centauro. Um grande beijo, bom dia, boa tarde, boa noite.